eu sou Fabiano Carrijo, fundador e CEO da Last Wish. E hoje quero te apresentar a nossa plataforma. A vida é feita de vários momentos inesquecíveis, mas também e de responsabilidades, que vão além do seu presente. Pensando nisso, criamos a Last Wish, uma plataforma que ajuda a você a planejar o futuro da sua família e deixar tudo organizado para quando não estiver mais aqui. O nosso propósito é oferecer tranquilidade e mais segurança por meio do planejamento familiar e planejamento sucessório. Eu sou do Catedral de Araçatuba, né? Nós temos as capelas funerárias bem modernas, né? Hoje, na era do eletrônico, nós temos os velórios que passam imagem, passa filme, tem músicas, louvores, né? Então a gente cada dia está aperfeiçoando mais. E quem quiser conhecer, é só ligar no Catedral de Araçatuba. Sabemos que a vida tem seus mistérios e certezas inevitáveis. Afinal, a vida segue, mesmo quando a nossa se encerra. Já parou para pensar no que acontece após a despedida final? O corpo, ao se decompor, libera o necrochorume, uma substância com produtos químicos e metais pesados e até micro-organismos potencialmente prejudiciais ao nosso planeta e às futuras gerações. Por isso, a Morada do Verde Ambiental apresenta um manto protetor, discreto, prático e essencial. Ele se integra perfeitamente à urna, protegendo o solo e aquíferos do vazamento de necrochorume, além de auxiliar o trabalho dos agentes funerários. Ao buscar um serviço póstumo, não esqueça de perguntar sobre o manto protetor. Morada do Verde, uma escolha de amor, respeito e consciência. A gente ouviu muito o cliente falar: vocês dão desconto no mercado local? Vocês dão desconto para compras online? A gente mostrou que a Lola é muito além do que um clube de descontos no mercado local, numa compra online. Nós conseguimos mostrar para o provedor que ele pode ficar mais próximo do cliente dele, levando produtos de SVA, como telemedicina, como telefonia móvel, com a novidade que está dentro da Lola agora disponível para você. Vai reduzir o nível de inadimplência, vai reduzir o nível de churn, vai aproximar o provedor do seu cliente. Então a Lola não é um clube de desconto apenas. Cada produto que criamos carrega mais do que tecnologia. Carrega respeito, cuidado e propósito. Aqui, cada ligação, cada conversa, cada gesto é feito por pessoas que acreditam no que fazem. Dos bastidores à entrega. Nos movemos por algo maior. Honrar quem se foi e valorizar quem continua nessa missão. Tanarte com você, em cada detalhe. Cuidado em cada despedida. Mais que produtos. Um legado de respeito e amor. Eu sou a Aline Araújo. Eu sou Alexandre Guimarães. E nós somos o Papo Funerário, o maior portal de notícias e tendências do setor funerário. E hoje nós estamos aqui para mais uma conversa que o setor precisa ter. E nós estamos aqui com ninguém menos, ninguém mais que o senhor Carlos Camargo. Carlão para os íntimos. Exatamente. Que entra em inúmeras outras coisas. É sócio e diretor do Cemitério Vertical de Curitiba. Carlão, que honra receber você aqui. E eu imagino que a gente tem coisas muito legais para falar. E eu gostaria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência. Muito obrigado, primeiro, pelo convite, Alexandre, Aline. É uma honra e uma satisfação também estarmos aqui representando o Cemitério Vertical de Curitiba e também poder, né, através da audiência enorme que vocês têm, a gente conversar a respeito do Cemitério Vertical de Curitiba, né, que está completando aí 35 anos de existência. Uau. Caramba! Nossa. Melhor ainda é estar com a canequinha aqui. Papo Personalizada, funerário. hein, pessoal? Personalizada. Olha só, Carlos Camargo. A vocês. Podcast sem caneca, Carlos, não tem existe, como, não ué. existe. Não, mas Nós pôs o nome olha, também que caneca e caneta é duas coisas que o povo rouba demais, tendo seu nome, ninguém... é verdade, olha. E aqui ficou muito bonito, de muito bom gosto. Parabéns. Legal. Obrigada. Carlos, faço minhas aqui as palavras do Alexandre. É uma honra para a gente, para a audiência do Papo Funerário, ter você aqui com a gente. A primeira vez que nós fomos lá no Cemitério Vertical, ficou gravado na memória, né? Assim, é um empreendimento com uma estrutura maravilhosa. E a gente gostaria que você falasse para a gente, né? Como que é essa... Não, eu queria, assim, inicialmente, você contasse um pouquinho como é que surgiu. Isso. Qual que é a trajetória desse cemitério? Que, assim,
Vocês agora estão com 35 anos, estão consolidados no mercado, mas como é que foi lá no início? Rapaz do céu, se eu te contar. Esse rapaz aí revela muita coisa. Primeiro, cemitério vertical, né? Sim. Curitiba, uma cidade teste para tudo, né? Edifício, né? A cultura do curitibano, europeu, fechado. Então, poxa, de repente vem com a ideia de um cemitério vertical. Ideia esta que veio de Nelson Fernandes, o pai do Newton. Nossa. Caramba. Nelson Fernandes idealizou e construiu o primeiro cemitério vertical fechado, né? Sim. Aqui do Brasil, né? Então, foi uma ideia que ele teve em função de um aparelho que ele criou, que foi o Detectovida. Caramba. Que é um aparelho que, na época, a gente utilizava muito como referência também, que era para que as pessoas não fossem sepultadas com vida. Olha só. Sim, tinham histórias e mais histórias, né? Escritores, inclusive, que falavam, de cada 100 pessoas sepultadas, 4 eram sepultadas com vida. Nossa. Caramba. Isso aí despertou o medo de muita gente, inclusive. Fica, né? Fixado ali na cabeça das pessoas, né? Imaginário é uma coisa lugar, né? E daí, ele pesquisando, ele viu que não era possível a instalação desse aparelho em cemitérios convencionais. Viajou o mundo, descobriu o cemitério vertical fechado e resolveu construir aqui em Curitiba o primeiro cemitério vertical fechado, que já tinha à época 2, o de Santos e de Porto Alegre, mas eles são abertos assim, sim, né? Sim. Em local fechado, foi o primeiro cemitério vertical do Brasil. Caramba. E, rapaz do céu, gente, olha, vocês não têm noção. Pra gente vender aquilo lá... Não. Incrível. Porque, assim, o Brasil tem a cultura do sepultamento ali, né? Sim. Em jazigo normal, onde as pessoas vão ali e acompanham. Então, assim, eu acredito que foi um desafio muito grande para vocês. É uma ideia totalmente disruptiva, né? Meu Deus do céu, gente. Imaginem só. As pessoas não queriam serem sepultadas no cemitério vertical porque achavam que seriam sepultadas de pé. Prédio, eu não quero ir de pé, eu não quero ir de pé. Muita gente pensa isso, né, cara? A gente falava, mas vai de pé mesmo. Como é que a gente vai cortar o pé da pessoa para ser sepultada? Muito bom. Né? Muito a gente bom. falava, é um prédio, mas é na horizontal, né? Sim, aí as pessoas conheciam o empreendimento, viam a maravilha que era aquilo lá, né? E resolviam adquirir e levavam os familiares para conhecer também, porque era um empreendimento totalmente diferenciado coisa muito dos nova, cemitérios existentes no mundo, né? Sim. Inclusive, pessoas que passavam pela frente do cemitério, me lembro como hoje, entravam lá para perguntar quanto custava o apartamento, porque eles não imaginavam que era um cemitério. Caramba! Aí a gente comentava, não, aqui é um cemitério. Nossa, que coisa linda, como que pode? E isso aí despertou a curiosidade, foi de toda a população, que iam lá para conhecer o cemitério vertical. Deslumbravam-se com o que viam aos olhos, porque realmente a arquitetura teve um papel preponderante nessa situação, para passar realmente uma imagem, né? Que Exatamente. A outra fase da vida não é uma coisa ruim, nada demais, sim. E que aquele momento que estavam lá dentro, elas se sentiam bem. Elas não se sentiam com medo, com aquelas coisas que a gente vê nos cemitérios convencionais aí, né? Carlos, explica para a nossa audiência aqui do Papo Funerário que, assim, quando a gente fala em cemitério vertical, você já imagina várias coisas, né? Explica para o pessoal como que é esse processo ali que acontece, né, de você fazer aquele sepultamento, porque assim, nós estivemos lá e a gente não percebeu cheiro nenhum. Qual a tecnologia que vocês usam? Como que funciona isso daí para o pessoal entender? Como que funciona de fato, né? E assim, eu queria que você explicasse de uma maneira bem prática possível, que tem muita gente que nos assiste aqui, alguns são do setor funerário, mas outros não são. Não são. Então, de uma maneira bem prática, como é que eu consigo maneira sepultar simples. alguém num prédio, isso não ter cheiro, isso não ter nenhum tipo de contaminação?
Como é que vocês desenvolveram isso? Então, rapaz, a custa de muito sacrifício. Imagino que quebrou a não cabeça tem um muito tempo. tutorial, não tem literatura, Sim. né? O seu Nelson é um empreendedor, mas com uma visão também com entendimento de engenharia, arquitetura. E Né? Ele pesquisador pensou, também, né? pesquisador profundo. Sim. Inclusive, o sistema construtivo, a técnica construtiva desse tipo de empreendimento depende muito da expertise. Porque o que acontece? Se você tiver uma trinca, um vazamento, não é por nada, mas o corpo humano ele sofre uma deterioração que todo mundo sabe que o Sim. cheiro, o odor vai por centenas de Verdade, metros. Né? ali tá Então, fechado, né? o cuidado é muito grande. Então, os lóculos, né, que a gente chama lóculos, mas são as gavetas, né, para o povo mais, assim, entender melhor, Sim. elas são estanques totalmente fechadas, elas têm dutos, né, de ar que fazem a troca gasosa e à medida que o corpo se decompõe, ele se transforma em líquido. Ó. Esse líquido, por sua vez, a tendência é evaporar. A evaporação desse líquido, ela passa por filtros de carvão ativado. Tem um tempo, que eu não vou nem falar aqui, que é uma questão técnica, né? Sim. Que esses gases têm que parar durante ou na passagem, um período que tem que na passagem pelo carvão ativado e para ir para a atmosfera sem nenhum impacto. Esse carvão ativado, ele adsorve, é isso mesmo, adsorve, não é absorve. Ele adsorve as moléculas e esse adsorvato fica retido no carvão ativado, que depois é dado a destinação final adequada. É uma questão... Então tem que estar tudo girando e funcionando perfeitamente ali, né, Carlos? Exatamente. A urna mortuária não vai direto na gaveta, no lóculo, né? Ela vai dentro de uma bandeja, né? De modo que não contamine também as pedras que são confeccionadas, porque qualquer tipo de material ele é permeável, né? Sim. Então, se ele permeia, ele causa um certo de sabor no sentido da higienização. Entendi. Né? Então, o que nós higienizamos lá, após a retirada dos corpos das pessoas falecidas, é uma bandeja para higienizar e o lóculo ele está... E eu ia te perguntar justamente isso. Nós sabemos que num sepultamento comum, quando você vai ali fazer a exumação, o caixão já praticamente deteriorou ali junto, né? Nessa exumação no cemitério vertical, o processo é o mesmo, que muda? Veja, nós temos vários cuidados com relação à exumação. Esses cuidados, eles vão desde o nosso colaborador usar o EPI até a destinação final dos resíduos ser separada. Caramba! Nós separamos o que faz parte do corpo, nós separamos o que faz parte da urna, flores, roupas, tudo é devidamente separado para que a gente possa guardar os ossos no ossuário ou cremar os ossos e o restante dos resíduos que a gente encontra ali são depositados em vamos dizer, invólucros diferentes para que as empresas licenciadas pelo município consigam dar a destinação final adequada. Nossa. Uau! É bem... É uma estrutura que precisa ser... Não, e o nível de... O que vocês construíram, assim, foi muito à frente do tempo, foi tudo muito inovador, né? Para vocês chegarem no nível de excelência que vocês têm hoje. Para vocês terem uma noção, o Cemitério Vertical de Curitiba foi a primeira empresa do Brasil a proceder à destinação dos efluentes atmosféricos, gasosos e sólidos através de um PGRS-S, que normalmente tem o PGRS e tem o PGRSS. PGRSS é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde. Caramba! Nossa. Tivemos essa preocupação. Essa preocupação, né, Porque Carlos? sempre as renovações das licenças ambientais geravam um transtorno burocrático muito grande. Normalmente, outras gestões dos municipais que entravam, como não conheciam os processos, pediam um monte de coisas assim que eram infundadas. Com o advento do PGRSS, a gente seguia certinho o que preconizava ali e a gente só apresentava ele completo, a assinatura de um técnico responsável, para que os
órgãos ambientais pudessem fazer uma análise criteriosa, mas bem simplificada. Sim. Caramba. Então, assim, desde o início, essa preocupação de vocês com sustentabilidade, isso sempre teve. Sim. Não é só uma obra bonita, não é só uma obra que acolhe as pessoas nesse momento, mas é uma obra também que foi sempre pensada a sustentabilidade. Que cuida das pessoas e dos resíduos também. Sim, cabe lembrar aqui também que nós temos placas fotovoltaicas, a nossa energia ela é uma energia limpa, né? E eu também gostaria de aproveitar o momento para falar para vocês dois da vontade do Newton de estar aqui também, que foi convidado. Sim, né? convidamos No início o eu já devia Newton. ter falado isso, mas o Newton, ele gostaria mesmo, porque ele quer muito bem vocês e ele, vocês têm muita credibilidade né, nesse segmento para que a gente pudesse estar Nós aqui. queríamos muito também que ele estivesse aqui com a gente, uma pena. Eu gostaria também. Mas é importante falar isso aqui. Você não vai correr não, viu, Nilton? Haverá outras oportunidades. Mas realmente os compromissos profissionais com outras empresas do grupo dele realmente impediram ele. Ele queria estar aqui, falei com ele agora há pouco, inclusive. Ele, Carlos, dá um abraço nos dois, diga da minha vontade de estar lá. Obrigada. Mas o Newton, com a visão dele também, né? O Newton é arquiteto. Legal. Né? Além de administrador, ele é arquiteto. E ele também tem a mesma visão do pai. A mesma visão com relação à sustentabilidade, com relação às novas gerações que vêm, né? E a nossa responsabilidade, tanto ambiental quanto social, né? Nesse segmento. Tem que ter essa preocupação, principalmente hoje, né? Onde a gente está falando em tantos danos que vem causando aí, né, Carlos? A gente vê o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul. Então, são impactos que eu tenho certeza que, se cada um fizer a sua parte, vai dar certo. E nós, que somos o setor funerário, a preocupação tem que ser maior, porque nós estamos lidando com pessoas que também estão ali fragilizadas, né? Exatamente. Então, assim, a preocupação, eu acredito que tem que ser em dobro, né? Exatamente. E você perguntou também do sucesso do cemitério, como que se deu, né? Exatamente. O sucesso foi justamente nós reafirmamos cada vez mais o nosso propósito com o tema acolhimento. Né? Além da infraestrutura, que é digna das melhores necrópolis do mundo, vocês estiveram lá, com certeza. Puderam ver. Deixei meu currículo, depois você, por favor, dá uma olhadinha lá no RH de vocês. O nosso time. Tem mais um na galeria do A também. O nosso time realmente ele é extremamente qualificado, mas ele é escolhido a dedo, tipo como eu tô olhando nos seus olhos, A gente tem o feeling. Aqueles que nasceram para estar nesse segmento, e vocês devem saber até melhor do que eu, visto a quantidade de pessoas que vocês entrevistam, visto a quantidade de empreendimentos que visitam. Exatamente. Né? Então, a gente sabe quando a pessoa é do ramo. Eu sei que você é do ramo. Eu sei que você é do ramo. Eu sei que a gente faz por propósito realmente, porque a gente sabe que aquele abraço que a gente recebe do familiar enlutado é muito mais do que um pagamento em dinheiro. Não é só um negócio. Não é um negócio. Não é um negócio. É um propósito tão lindo, tão bonito. E a gente, quando contrata, o nosso time ele é feito por pessoas que têm o mesmo sentimento que a gente e conhecem a filosofia da empresa e ali se enraizam. Por isso o nosso turnover ele é baixo. Né? E a gente segura ele até para não aumentar o número de pessoas trabalhando lá, porque é muita gente, sinceramente. A gente, inclusive, assim, nós estivemos lá e eu, particularmente, a gente viu isso na prática. Primeiro que vocês têm um coral. Sim. Um coral que, para quem estava ali naquela visita, foi difícil não se emocionar. A gente vai até tentar colocar umas imagens aqui. Nós vamos colocar umas imagens aqui para vocês. Eles têm um coral de colaboradores. Exatamente. Então, assim, nós estivemos ali, nós vimos a cultura de vocês, o propósito, porque, assim, vai além, né, Carlos? Eu acredito que quando você conversa com o colaborador, ele é isso mesmo, e o colaborador é além disso. Eu tive essa audácia de... É isso mesmo
que eu deixei Ali meu eles currículo... compram de fato. Exatamente. Se eu fosse falar pra você tem que sentar aqui, porque não ia dar. De verdade, eu ouvi isso de um colaborador de vocês. Então, assim, não é fácil você se consolidar como uma empresa tão séria como vocês se consolidaram, até porque os colaboradores também são pessoas que estão ali. Sim. E eles falam e precisa falar a mesma língua da cultura e do propósito de vocês, não é isso? Exatamente. E cabe dizer aqui também que lá no Cemitério Vertical tem esse coral exclusivo de colaboradores, mas montados por eles, para minha surpresa e para a surpresa do Newton. Olha aí. Foi tão lindo, eles treinando, eles fazendo, quando se apresentaram, eu e o Newton caímos em choro, em lágrimas. Nossa, porque pro gestor não tem preço, né? Não, e o Caramba. coral não é pequeno, são o quê? Umas 40, 50 muita gente pessoas que formam ele e extremamente afinados. Não é um Exatamente. coral tipo eu e o Newton cantando que espanta todo mundo, né? E muito bem organizado, né? E tudo feito por eles. Exato. Olha, não tenho nem palavras, só quem ouviu e viu é que pode falar, né? Porque a gente falar assim, porque nosso sentimento é tão grande já de bem-estar com o que a gente faz. Agora, quando a gente vê o colaborador se mobilizando para fazer o algo a mais, sem partir de nós, uma iniciativa deles. Isso aí, gente, não tem o que pague também, né? Exatamente. Vocês têm essa preocupação também, é notório ali que vocês têm essa preocupação com o colaborador, né, esse cuidado. Nós estivemos lá e, assim, a gente viu uma frota de carros que é para os vendedores, né? Assim, carro tudo novinho. Assim, eu preciso falar que eu sou vendedor também. Gente, a hora que eu vi aquilo ali, um carro novinho pro vendedor, com o nome da empresa de todo tamanho, assim, fácil de você chegar no bairro, fácil das pessoas verem a empresa que você representa. Sim. O nível de pertencimento dos colaboradores de lá é uma coisa absurda, A gente chega e arrepia, né? Realmente, a gente investe muito nisso porque eles merecem. Eles é que conquistaram isso. Que legal. Não partiu da gente. Que legal. Né? O que a gente faz também, né? Acho que é uma das maiores frotas do Brasil, né? Além de ser o maior departamento comercial do Brasil de um único empreendimento, né? É a maior frota, porque... São 300 colaboradores. São 300 colaboradores. Desses, nós temos 120 vendedores. Uau. E temos 20 supervisores. Caramba! É um timaço. Caramba! Meu Deus do céu! E extremamente qualificados, porque não é chegar lá e sair vendendo, não, pelo contrário, assim, né, a pessoa passa por um período de integração, ela passa por um período de qualificação, e esse período de qualificação é importante porque é para conhecer o produto, e também a gente ensina técnicas de vendas. Legal. E esse ensinamento não para nunca. Os cursos não param nunca, né? A preparação é constante, né? É constante e importante, né? Então, a gente tem todo esse time lá que atende Curitiba, região metropolitana, bem dizer, o Brasil inteiro, né? E o mais importante também é falar o seguinte, é o produto, né? Como que a gente chegou a isso, né? Sim. Cemitério Vertical, eu não sei se vocês conhecem, assim, a questão evolutiva dos produtos que foram comercializados por nós e criados pelo Cemitério Vertical através de Nelson Fernandes, próprio Newton, né? Eles vêm numa crescente inovando no mercado cemiterial. Sim. Por exemplo, Cemitério Vertical, para vocês terem uma noção, foi a primeira empresa do Brasil a alocar jazigos. Uau! Olha. A locação uma curiosidade saiu aí. do Cemitério Vertical. Caramba. Isso em 1990, através de um plano chamado Direito de Sepultamento. Olha, Caramba. interessante. Isso é bom falar para vocês, é um fato até bem curioso, porque o que se deu, por que se criou o direito de sepultamento? Todo mundo que ia no Cemitério Vertical no início achava bonito, belo, queria porque queria, mas os preços eram mais altos. Sim. O seu Nelson, vendo essa dificuldade desses preços altos, ele pensou como é que essa população, a população que tem menos condição aquisitiva, poderia fazer parte da organização, do empreendimento, né? E ele criou o direito de sepultamento, onde eram relacionadas 6 pessoas no plano, e quando do falecimento de cada uma delas, Aline e Alexandre, a pessoa, o familiar poderia sepultar a pessoa falecida lá por 3 anos.
E depois de 3 anos, ele iria remover essa pessoa para o local Sim. já definitivo. Sim. Ou seja, quando a pessoa falecesse, não se pegava desprevenido, porque os cemitérios eram muito caros, Aham. os produtos funerários eram muito caros. E na época não tinha cartão de crédito, não tinha nada tantas disso para as pessoas. possibilidades, Então, a gente fez um merchan, um anúncio na época, no programa Alborguete. Esse Alborguete era um comunicador muito conhecido e a audiência dele era enorme nas classes mais C, D e E. Era um Sim. programa policial. E quando ele anunciou o cemitério vertical, ele usava um pano aqui do lado, um pano de prata, um cacetete na mão, e ele falava assim: compra lá no cemitério, Caramba! compra lá no cemitério. Gente, foi uma loucura. Em 3 meses, você é vendedor, né, Alexandre? Sim. Em 3 meses, nós fizemos 11 mil vendas. Caramba! 3 Caramba! meses. Vocês têm noção? Uau! Eu tô falando para ele, em 3 meses, 11 mil vendas. Caramba! Alavancou o cemitério de uma maneira tão Ainda violenta. tem esse moço vivo ainda? O que é o plano? Não, o divulgador. Não, faleceu. Mas ele só anunciou porque era para chegar nas pessoas com menos poder aquisitivo. Sim. E até então as pessoas, não, cemitério vertical é para rico, eu não posso nunca. Já Quando ele ficava- falou Aí a importância que da era comunicação. popular, foi esse fato que realmente impulsionou o cemitério vertical para ser o que ele é hoje, né? E a partir disso, rapaz do céu, a gente não tinha se prontificado, muito menos infraestrutura para vender para 11 mil. Nossa. Imagine a alegria dos vendedores. Nossa, tá doido. Olha, o vendedor escolhendo onde queria ir, rapaz. Fila de clientes para comprar. Você já viu isso? Gente, É o sonho de é qualquer o vendedor, É o né? sonho de qualquer Falando isso pro vendedor. vendedor, Carlos. Rapaz, Pera, já vou. eu vivi isso. Caramba. Eu vivi isso. Eu escolhi legal. aonde Que eu legal. queria ir. Legal. Eu escolhi o cliente. Nossa, o cliente comprava, era como tinha na época a Elma Chips ou a Coca-Cola. Sim. Eram tiradores de pedido. Não eram vendedores. Caramba. Uma loucura. Aquilo Deu um lá salto. impulsionou o cemitério Caramba. vertical. E depois ele veio trazendo novas concepções Sim. de produtos, né? Através do atendimento às seguradoras, Sim. que foi a primeira empresa também no Brasil a ter uma plataforma para atendimento a óbito de seguradoras. Uau. Foi a primeira, Universal Serve. A partir daí também a gente veio para outros produtos e criamos os ossuários Sim. e depois os compartimentos, que são locais que a gente guarda as cinzas de até 8 pessoas da mesma família num ossuário devidamente identificado e a gente consegue cremar também. Por quê? Nós somos o único crematório de Curitiba. Caramba. O único crematório de Curitiba está instalado dentro do cemitério vertical de Curitiba. Então é crematório também. Também é Uau. crematório. É cemitério, crematório, é plano de assistência funeral, enfim. Ele é um conjunto, né? Sim. Um conjunto de produtos que fazem com que, no momento do óbito, o cliente não precise ter surpresas, ele não tenha gastos, despesas nenhuma e nenhuma surpresa. Porque vocês sabem, é comum Sim. no Brasil, as pessoas que têm plano de assistência funeral, no momento do falecimento, elas terem que comprar o algo a mais. Sim. Tem E- isso demais. Demais da conta, né? Muito. A gente sabe que na hora... mas tem que pagar mais isso? Isso, Tem que né? pagar... Ah, isso aqui não Surpresa tá ali dentro do na plano da hora. senhora. Gente, a preocupação do Newton, resolver de forma definitiva Uau. o óbito de um familiar. Para não Sem dar desgaste. surpresa. Muito Sem pelo desgaste contrário. na família. Além de não ter desgaste e nem despesa, ser acolhido por profissionais extremamente qualificados, capazes de amenizar a dor da perda Sim. no momento do óbito e no pós-óbito. Porque nós também temos o nosso atendimento pós-óbito através de uma equipe de psicólogos, né, Uau. que atendem os familiares gratuitamente. Nossa. Gratuitamente. E dentro das especificidades de cada óbito, esses psicólogos colocam as pessoas em grupos. Nossa. Ou seja, mães que perderam seus filhos, Sim. pais que perderam seus filhos, filhos que perderam suas mães, Interações entre eles. e montam grupos de apoio. Uau.
Gente, é extraordinário. É extraordinário. É extraordinário. E olha, funciona muito bem porque a gente sabe que o momento do luto, ele não acaba nunca. Não. Eu digo com propriedade, porque perdi meu pai e minha mãe, eu convivo com o luto, né? Sim. Nós temos as fases desse luto. Exatamente. Sabemos muito bem. A primeira é a raiva, é a negação. Aí você vai negociar, depois você começa a entender. Exatamente. Mas uma coisa que eu digo para todo mundo é que o luto nunca acaba. Não acaba. Você aprende a conviver com o luto. Né? Exatamente. E para isso nós temos profissionais que fazem com que a pessoa consiga viver, né, em harmonia com o luto. Exatamente. É até bom você falar isso, porque, assim, muitas vezes a pessoa que está no luto, ela é empurrada a sair dali, né? Nossa, mas já tem 10 anos, você ainda está assim, né? Então, assim... Exatamente. Não é assim que funciona, né? Eu tenho 4 anos que eu perdi meu pai e eu vou dizer... Não tem data de validade. Não tem data de validade. Tem 2 anos que eu perdi minha mãe... E não tem como falar, para de sofrer, não é assim que funciona, né? E essa preocupação, e até é bom para a nossa audiência, para os empresários que estão nos assistindo, ter essa preocupação, né, Carlos? O pós, né? É você segurar a mão antes, durante e depois, não é isso? Exatamente. Eu acho que isso é humanização no atendimento. Isso é você sentir ou entender a dor que a pessoa está passando e, como empresário, você ter essa responsabilidade. Eu não estou aqui só para sepultar e no mar, eu não estou aqui só... Não, eu estou aqui para guardar legados e fazer com que esses legados sejam repetidos, reverberados de uma maneira boa, harmônica. Exatamente. E que não traga doenças para quem fica, né? Porque Sim. é doído demais. É muito doído. Exatamente. E que importante você tá... importante essa sua fala, né? Eu até tenho uma história assim para compartilhar, você falando dos colaboradores e o quão bem treinados e quão bem escolhidos eles são. Uma vez eu fui lá no cemitério vertical e aí pedi para ver uma exumação, não me lembro se é Elaíse ou... Elaíse. Uma de nossas... É a coordenadora do nosso serviço social. E a Elaíse me acompanhou. Eu queria ver uma exumação. A Elaíse falou assim, mas você já conhece tal coisa? E nesse você já conhece tal coisa, ela me mostrou a empresa inteira, explicou o porquê de cada coisa, explicou o porquê de cada processo. E assim, você sentia no jeito dela falar o amor que ela tinha por aquilo que estava fazendo, a entrega... É uma coisa assim absurda. Eu não sei o que vocês fazem. E você viu a exumação, Empresas Alexandre? de contratação aprendam com essa galera. Eu não vi a exumação, mas saí encantado com tudo que eu vi. Realmente. Para vocês terem uma noção, os sepultadores, que são os inumadores, né? A gente não usa, a gente tira as palavras que muita gente utiliza, caixão. Sim. Lá é proibido. É urna mortuária ou ataúde, né? Coveiro, não existe. São sepultadores, inumadores, né? E eles, os sepultadores, eles utilizam fraque e luva branca. Luvas brancas durante o sepultamento, que a gente faz o cortejo. Sim. Quando é realizado o sepultamento, as famílias se deparam com 2 profissionais, com fraque e luvas brancas para colocar a urna mortuária dentro do lóculo. Nossa. Rapaz! E 2 profissionais, olha a diferença, né? São 2 profissionais que estão ali. E a urna mortuária, durante o cortejo, que vocês viram que nós temos aquela rampa, né? Um dos sinais clássicos do cemitério vertical. E aquele cortejo que ele é feito, porque por mais que seja um cemitério vertical, tentou-se preservar a tradição, a cultura, que é o cortejo, os familiares levarem a urna. Exatamente. Só que os familiares levam a urna, mas quem está à frente do cortejo é uma assistente social. Nossa. Que mostra o caminho, dosa a passagem para que todo mundo mantenha-se no mesmo tempo, no time ali. Caramba! Para aí chegar lá, se deparam com 2 pessoas com fraques e luvas brancas. Prontas para atender com... Maravilhoso isso. Toda a dignidade, né? Que aquela família, eu tenho certeza que assim, está buscando ali. Isso a gente está falando de um atendimento de alto nível. Imagino que as pessoas que veem toda aquela estrutura, quem vê de fora e não conhece o cemitério vertical, vê tudo aquilo e fala assim, isso aqui não é para mim, isso aqui
Isso que deve ser caríssimo. E às vezes não sabe que pode ter acesso a isso pagando muito pouco, né? Para ter toda essa Exatamente. assistência, né? Hoje, o produto que nós comercializamos é o compartimento. Sim, Que o compartimento nada mais é do que a guarda, um ossuário sim. menor para guarda de até 8 cinzas ou um resto mortal. E para você ter uma noção, quando ela compra um compartimento, ela recebe todos os benefícios funerários no momento do óbito, porque tem o plano de assistência funeral. Sim. Né? Então, o que acontece? A gente faz tudo para a família, desde o momento do atendimento funerário, a gente dá o acompanhamento, né? O momento do velório, o momento do sepultamento e o pós-sepultamento. Tudo com a compra de um produto que o preço dele é o mesmo de um plano funeral. Uau! Nossa. A gente Caramba. conseguiu, graças à criatividade Sim. dos gestores, a chegar num produto realmente inovador. Né? Porque a pessoa, ao adquirir um espaço para guarda de cinzas ou ossos, ela tem todos os benefícios assistenciais funerários dentro de um mesmo produto. Uau. Nossa. Então, é Caramba. completo. E os preços são equivalentes a planos de assistência funeral. Só que o valor, a gente costuma falar, e aí, sem modéstia, né? A gente não tem modéstia mesmo em falar. É Não claro, existe com certeza. concorrência para nós na região. Sim. Nós não Sim. tratamos com concorrentes. Exatamente. Né? A gente tem criado vários produtos que hoje são copiados Brasil afora, Sim. né? E essa inovação traz o quê? Como que a gente mede a inovação? Pelo sucesso, Sim. né? Pelo Com sucesso. certeza. E o cemitério vertical, para vocês terem uma noção, é o cemitério no Paraná que mais realiza sepultamentos. Nossa. Uau! Caramba! E é um dos cemitérios mais novos. Caramba! Então, nós fazemos cerca de 240 atendimentos mês Uau. aqui, Caramba. sabe? Já se Então, consolidou, né, Já Carlos? está Essa consolidado essa é a verdade. e os planos de expansão aí a todo vapor, É né? Com isso. muitas, mas muitas novidades inovadoras também. Essa novidade inovadora parece um pleonasmo, né? Mas muitas novidades assim que realmente trarão mais benefícios ainda para as famílias enlutadas. A gente costuma falar para as famílias enlutadas porque a pessoa que se foi, ela deve estar verdade. curtindo uma outra etapa, uma outra fase da vida, né? É Que eu acho que não verdade. tem fim, a vida continua. É isso. É isso. Que papo funerário, hein? Nossa, Papo mãe, funerário. muito bom. Uma aula Muito que nós bom. tivemos aqui de... Exatamente. Nossa, Carlos, assim, a gente de fato não é surpresa, né? Porque nós já estivemos lá, tudo isso aí que você está dizendo, nós podemos ver ali, eu vi, eu fiquei encantada. Eu sempre falei para você, né? Assim, parabéns pela estrutura de vocês, parabéns pela preocupação com o colaborador, que tenha mais empresa preocupada com isso, porque foi igual você falou, são eles que fazem aquilo ali acontecer. Exato. Né? Você ter um time engajado, você ter um time preocupado em entregar, não pode ter certeza que é fruto de um trabalho que vocês fazem muito bem feito, A né? equipe é reflexo dos seus gestores. Exatamente. Então, eu assim, acredito nisso. é, que a com gente certeza. herdou de Nelson Fernandes lá atrás, Newton Fernandes, e a gente está na gestão lá com o mesmo propósito, com a mesma exatamente. filosofia. Então, é isso. Parabéns, né, Alexandre? É isso. Bom, nós estamos caminhando aqui já para o final do nosso episódio, Passou muito Carlão. rápido. Passou muito rápido, Meu gente. Deus. Ai. Analisar isso aqui depois. Carlão, eu acho assim que a gente até tem um pouco de dificuldade de falar do cemitério vertical sem mostrar o nosso gosto por ele. A gente tinha que ser aqui um pouco mais neutro, né? Mas de fato a gente não consegue. Não consegue, é verdade. Porque a gente teve lá e a gente viu assim que tudo que você está falando aqui não são meras palavras. A gente comprovou tudo isso na prática, a gente viu tudo isso acontecer. Exatamente. Até a própria música composta pelo Sim. coral. Gente, aquilo assim, quando você escuta aquilo, você dá um arrepio, Dá um arrepio, assim, na gente, verdade. dá uma Foi energia. Realmente. Caramba, vê a entrega desse pessoal e é tudo reflexo da boa gestão que vocês têm, do bom relacionamento que vocês têm. Que legal. Eu acho que legal. as pessoas podem até acompanhar isso através das nossas redes sociais. Isso. Mas é importante que elas entrem Cemitério Vertical de Curitiba. Né? legal. Então, a Esse gente detalhe, tem cemitério Instagram, vertical de Facebook,
TikTok, Tudo. YouTube. Então, em todas as Caramba, redes Eu sociais. acredito que elas têm acesso a esse coral, por mais que elas vão poder ver, né, como é o coral, como tá o coral, ou cemitério vertical também. Sim, Legal. A exatamente. gente oferece muitas imagens e interatividade, mas deixa eu falar para vocês dois uma coisa aqui. A gente sabe, com o advento da tecnologia, tem tudo se robotizado. Né? Exatamente. A inteligência artificial está tomando conta e é uma realidade, a gente não pode fugir dela. Sim. Nós, inclusive, utilizamos, né, a Sim. inteligência artificial, software, CRM, RP, Sim. gestão de leads, utilizamos tudo isso, né? Mas a gente sabe que o olho no olho, Uau. Com certeza. o olho no olho e o abraço, não tem robô, não tem Nada. mensagem, não É tem isso. nada que vai tirar. Exatamente. Nós sabemos que no mercado existem pessoas já com planos digitais, atendimento disso, aquilo, mas o vendedor Alexandre entende o que eu estou falando, a Aline entende o que eu estou falando, o olho no olho, o abraço, o aconchego, o acolhimento. Não tem Não máquina tem nenhuma que Não tire vai robô robô. que vai substituir tirar, jamais, não. com certeza. Então a gente tem tranquilidade de saber e informar também a nossos clientes que sempre serão atendidos, né, por profissionais qualificados e humanizados também, né? Exatamente. Esse é o Então, diferencial, com certeza. a gente Que não tem. percamos isso, né? Não vamos perder. É isso. Se depender do Cemitério Vertical de Curitiba, nós nunca vamos perder É o isso. atendimento humanizado. Uau. Legal. Carlos, muito obrigada. Mais uma vez, nós estamos honrados em ter você aqui com a gente. Foi um bate-papo, um papo funerário muito importante, muito necessário. Né? Obrigada, é uma honra para a gente ter vocês aqui. Uma pena o Newton não poder comparecer. Leve o nosso abraço a ele, né? Na próxima, com certeza, ele vai estar aqui com a gente. É isso, né, Alexandre? É isso. Esse aqui desculpa, Alexandre, mas vai pro Newton essa aqui, tá? Newton, a próxima você estará aqui. Sozinho. Nossa! ele é meio avesso a essas aparições, a sabe? gente percebe que ele é Mas mais assim, aqui né? com vocês ele gostaria de estar mesmo, Ai, que né? legal. É uma honra pra gente saber disso. E em meu nome, em nome do Newton e em nome também de todos os nossos gestores e colaboradores, eu agradeço demais da conta, ó, falando sotaque aqui, demais da conta a vocês por realizarem esse trabalho que é tão importante para o segmento. Essa interatividade, eu acredito que ela traz momentos de extrema inspiração para outros Pra outros. empresários, Sem dúvida sabe? nenhuma. Com certeza. Porque a gente quer mostrar isso, que nós temos propósito, que a gente tem algo a mais, né? E como agradecimento a vocês, né, pelo convite, Sim. eu e o Newton trouxemos aqui dois kits. Uau! Presente! Caramba! Vamos ganhar presente! Caramba, agora a gente tá surpresa aqui. Kits aqui. Caramba! Gente, eles- que chique! Uau. Tem materiais que eles contam a história dos nossos 35 anos. Nossa! Né? Nossa, muito obrigado. E Muito além de um obrigada. livro, né? Um livro de já Nelson vou mostrar Fernandes. Vamos mostrar pro Olha pessoal. que legal! Ei. Olha que chique! Esse é um livro escrito por Nelson Fernandes, né? Nossa! Contando tudo que ele construiu, como ele empreendeu Nossa! Caramba, e que um lindo. homem visionário que era. Uau. Olha, Que estamos legal. honrados. Legal. Muito obrigada, Nós Carlos. estamos honrados. Obrigado. Então tá aí o nosso Nossa. kit para Newton. vocês. E obrigado toda a família do Cemitério Vertical. Obrigada. Sim. De verdade, adorei. Isso aqui, ó, eu amo isso aqui, ó. Isso aqui é sensacional. Todos somos únicos. E Exatamente. de fato, lá vocês tratam cada história como única e exclusiva que de fato aquela pessoa foi. Isso é Sim. maravilhoso. Guardamos legados. Guardamos, preservamos e reverberamos legados. Muito Uau. bem. Obrigada, Carlos. Então é isso. Estamos aqui encerrando mais um episódio do nosso podcast Papo Funerário. Agradecemos a todos pela audiência e Semana que vem tem mais. aguardem que vem muito mais por aí. Até o próximo episódio.